Olá, meus amigos, pessoas que estão me seguindo nas redes sociais, aos companheiros do colegiado de Guardiões da Humanidade, tanto aqui do Brasil quanto de outros países. Eu quero inaugurar agora essas pequenas pílulas de algumas histórias da minha vida e quero fazer isso em homenagem a um grande amigo que marcou muito a minha existência, o querido Rodrigo Aleixo, que desencarnou há pouco tempo. Rodrigo Aleixo fez parte bem ativa em toda a elaboração do nosso colegiado online, nos auxiliou em todos os cursos que nós ministramos até esta data, e ele deu a ideia para que eu pudesse gravar isso, gravar essas pílulas, né, essas questões que já ocorreram em minha vida, e eu faço isso em homenagem a esse grande amigo que está agora do outro lado do rio da vida. Eu vou pedir licença a vocês que eu estou gravando de uma maneira bem descontraída, então nada de seriedade de um estúdio, de nada disso, porque eu quero compartilhar pedaços de mim, pedaços do meu cotidiano. E nesse momento, eu quero gravar sobre 5 desafios que eu tive na tarefa com os guardiões. Hoje, trabalhando diretamente ligado a eles, através do colegiado de Guardiões da Humanidade, eu fico imaginando sobre os desafios que nós temos no dia a dia, né? Então, eu escolhi 5 desafios que me deram o que pensar, que eu passei medo, outros que eu passei raiva, outros que eu passei chocado, essas coisas que ser humano comum, qualquer um, enfrenta no dia a dia, mas que nesse trabalho de desdobramento, nos trabalhos, independente sejam ou não de desdobramentos, junto com os guardiões, isso de alguma forma me marcou muito, né? Bom, eu vou começar do quinto. São 5 gotas, são 5 histórias que eu quero compartilhar. Do quinto, significa daquele que foi menos chocante para o mais chocante, aquele que mais me marcou de alguma maneira. Não é por ordem cronológica, tá? Mas é por ordem daquilo que mais me marcou, começando do último para o primeiro. Quando eu comecei a fazer algumas publicações pela internet a respeito da minha visão espiritual, a respeito das questões políticas pelas quais enfrenta o nosso governo, a visão que os guardiões me passaram a respeito, me mostrando que essas questões não são somente de política humana, mas de política espiritual. Então eu comecei a postar algumas coisas. E nessa época, bem anterior ainda à data em que postei a mensagem de Tancredo Neves, que já vinha recebendo algumas mensagens há algum tempo, eu resolvi colocar uma coisa ou outra. E o que me chocou foi que eu recebi a presença de um grupo de seres, de espíritos, de talibãs, que me visitaram, querendo de todo jeito romper a teia psíquica de proteção em torno da minha residência, em torno da minha casa. Esse foi um momento muito drástico, porque eles ficaram, eu morava nessa época mais afastado, no meio da natureza, e próximo, em frente à minha casa, havia uma praça pequena, onde as crianças brincavam no condomínio, e eles começaram a montar guarda ali para esperar o momento que eu iria sair, e de alguma maneira eles queriam fazer um acidente, provocar um acidente ou alguma questão mais grave. Eu cheguei a sofrer nessa época, logo depois disso, uma tentativa de sequestro, que graças aos guardiões, mas especialmente ao espírito Exu Veludo, essa tentativa de sequestro foi abortada, consegui sair dela. Mas o que interessa é isso, que nesse momento eles começaram
a querer fazer uma base exatamente em frente à minha casa. E aí, um dos guardiões que nos protege, um dos guardiões superiores, que foi o Kiev, ele é um guardião mais presente, mais intensamente presente na proteção energética minha e das instituições que eu represento. O Kiev falou assim, olha, Robson, nós vamos ter que construir em torno de sua casa uma redoma, porque esse grupo de talibãs está disposto a te matar, a provocar o seu desencarne de qualquer jeito, mas de uma maneira violenta. Eles querem fazer explodir o seu carro. E isso me preocupou muito, porque eu falei assim, puxa vida, se eu desencarno agora com tanto de atividade, a situação da clínica holística, da sociedade espírita, os alunos, as crianças, pessoas para serem atendidas, isso me deixou muito apreensivo. E Kiev, junto com a equipe de guardiões, criaram uma redoma energética em torno da minha casa, e exatamente saindo do meu portão até a saída do condomínio, eles criaram como se fosse uma redoma envolvendo todo o caminho. Eram 2 quilômetros entre a casa que eu morava e a portaria do condomínio, então foram 2 quilômetros de redoma mesmo ali, envolvendo todo esse percurso. E toda vez que eu saísse, né, que eu tivesse que sair de casa, eu teria que fazer uma mentalização para evitar que eles pudessem ter acesso, mas não acesso a mim, eles queriam fazer um acesso dentro da minha casa, que é uma base onde eu trabalho com os guardiões. E havia uma mata, existe até hoje lá no local, eu não moro mais lá, uma mata logo nos fundos, com um morro muito alto. E esse grupo de talibãs fez uma base ali, e de lá eles ficavam me vigiando 24 horas por dia. A partir daí, então, eu comecei a receber desde ameaças via internet, ameaças via WhatsApp e outras coisas mais. E essa foi uma situação que eu enfrentei e que me deixou muito, muito apreensivo mesmo. Principalmente no dia que eu saí de casa e saí meio desavisado, apressado, sem fazer nenhuma mentalização. Saí do condomínio, assim que eu saí, tinha 2 carros, e 2 carros pretos, e um carro estava aberto, com o capô aberto, e alguém tentando mexer no motor e tudo, deu sinal para eu parar. Eu parei, ele falou que estava precisando de ajuda. Eu falei assim, se quiser eu volto no condomínio e peço ajuda lá na portaria. Ele falou assim, não, é uma coisa mais simples, talvez você tenha aí algum instrumento, alguma ferramenta para me ajudar. E nesse momento o outro cara do outro carro, enquanto eu falava com ele levantou-se e chegou com um revólver para mim. E ele também, o outro cara do carro que pretensamente estava estragado, falou assim, entra no seu carro. Tinha 2 pessoas, eu não tinha visto a outra, que estava abaixada no banco. Entra no seu carro, que nós vamos conduzir, esse amigo meu vai conduzir e vai me acompanhar. E eu sei que você chama Robson Pinheiro. Aí eu fiquei na parte de trás do carro, sentado atrás, e o cara falou assim, não mexa, não fale nada, senão a gente atira. Eu falei com isso, então você vai ter que inventar um outro método, porque morrer não é problema para mim. Para mim, até estou me livrando. Eu lembrei de Paulo de Tarso, falei assim, olha, morrer para mim é lucro e viver é ganho. Então, como eu sou espírita e sou médium, então você vai estar me livrando de uma série de compromissos, de pagamentos, de contas e tudo mais. Aí nós fomos aproximando, saindo de Belo Horizonte em direção a Betim, a cidade de Betim, tem um posto da Polícia Federal, que nunca a gente vê funcionar, nunca tem carro parado de forma alguma. Nisso eu ouço, um pouco antes de chegar ao posto, eu ouço uma gargalhada muito forte no meu ouvido, olhei de lado, não era o cara, mas não vi, não cheguei a ver e lembrei, assim, poxa, isso é o Veludo, um dos guardiões que trabalham nos auxiliando no terra a terra, no dia a dia. E eu tranquilo, só que quando a gente foi passar pela barreira da polícia, havia uma espécie de blitz lá, não sei o que eles estavam fazendo, mas alguma revisão em alguns carros que eles estavam fazendo ali, que nunca ocorreu isso, já passei dezenas de vezes lá, nunca vi carro nenhum parado. Nisso, o cara que estava
fazendo o sequestro relâmpago, falou comigo assim: se você falar alguma coisa, nós atiramos em você. Eu falei assim: e você atirando, você sabe que a polícia vai te pegar e você vai ter que se ver com a polícia. Então pode saber que eu vou falar assim, vou gritar a plenos pulmões. E não tinha como ele voltar atrás mais, porque já tinha uma fileira de carro atrás parando. Ele falou assim: nós atiramos. Ele falou assim: tudo bem, então pode preparar, porque eu vou gritar. E assim que a polícia parou o carro, olhou: tá tudo bem aí? Eu falei assim: não está não, é sequestro relâmpago. E dei um pisão na porta do carro, era um carro mais velho, assim, abri o carro e caí rolando do lado de fora. Eu falei assim: estão me sequestrando. E aí o cara parou o carro. Lógico que um pouco antes disso ele tinha deixado o meu carro, que era muito chamativo, era de uma cor muito discreta, violeta, passava aquela coisa violeta na rua, o único carro violeta em Belo Horizonte, então não tinha como não me chamar a atenção. Aí depois nós fomos até o local onde estava o carro, que era no mato e tudo, que a partir daí ele deixou o carro e eu fui no carro deles. Aí a polícia pegou, olhou para o carro e falou assim: você está querendo ser sequestrado, né? Porque você é conhecido e anda num carro desse, não existe outro dessa cor, chamando a atenção desse jeito. E aí você vai ter que tirar essa película, que tinha uma película no carro, e logo depois eu tirei e virou aquela cor horrorosa, cinza, que pelo menos passa despercebido. Mas eu devo aos guardiões esse momento, mas foi de um momento mais intenso. A partir daí eu comecei a pensar: não vou brincar com esse grupo de espíritos. E descobri depois uma coisa incrível que eu pensei o tempo inteiro, que esses talibãs eram desencarnados, e não. Eram seres encarnados que desdobravam conscientemente e vieram até a mim desdobrados e junto com eles o grupo de espíritos desencarnados que os assessoravam, porque eu toquei numa coisa que para eles era complicada, sobre a questão espiritual por detrás da política aqui no Brasil, e eles, especialmente esses talibãs, estão envolvidos no plano astral inferior com isso. Então esse foi o a quinta pílula, né? Vou colocar por ordem decrescente para vocês, né? Então, foi um momento difícil, mas que provou a minha fé e eu não parei por aí. Daqui a pouco eu conto mais uma história para vocês. Se você quer saber o significado dessas histórias de vida, de desdobramento, de trabalho com os guardiões superiores, fique atento. Entre em contato com o Colegiado de Guardiões da Humanidade, faça a sua inscrição. Entre em contato com guardiõesdahumanidade.org, guardiõesdahumanidade.org, deixe o seu e-mail ali registrado e imediatamente você receberá uma mensagem, um e-mail falando sobre o lançamento mundial do Colegiado de Guardiões da Humanidade. Aí sim, você poderá participar desta história de vida e de outras histórias junto com os guardiões e você saberá o valor de trabalhar com essa equipe extraordinária que são os Guardiões da Humanidade.